Olá, navegantes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos a mais um vídeo aí no canal. Vamos iniciar uma série de vídeos sobre fundamentos da navegação. Tá um assunto aí para você que deseja se habilitar-se na categoria de mestre amador. Lembrando que para você se habilitar em mestre amador, você tem que já ser habilitado em arraiz amador, tá? Nossa primeira aula, vamos falar aí sobre navegação, os tipos e métodos de navegação, tá bom, pessoal? Então, fundamentos da navegação, né? É a nossa primeira aula aí, tá bom? Para você que deseja se habilitar em mestre amador. Então, pessoal, o mestre amador é aquele, né, que está apto, ou seja, aquele certificado pela autoridade marítima, né, que estará apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros nos limites da navegação costeira, ou seja, até 20 milhas náuticas. Tá bom, pessoal? Então, o mestre amador, ele realiza a navegação costeira. A insígnia do mestre amador são duas âncoras douradas, tá? Então, esta aqui é a insígnia do mestre amador. Então, navegação. Navegação é a ciência e a arte de conduzir uma embarcação de um ponto a outro da superfície da Terra, com segurança, certo? Então, é você sair de um ponto A para o ponto B, na superfície, no nosso caso, superfície do mar, né? Com segurança. Então, para tal, você navegante deve considerar algumas informações, como cartografia, meteorologia, auxílios à navegação, o sistema de posicionamento, perigos existentes e outros, tá bom? E para que isso seja conseguido, é necessário um estudo prévio da derrota, isto é, do caminho a ser seguido, que deverá ser o mais safo de perigo e o mais curto possível, como o caminho mais curto representa menor gasto de combustível e a viagem mais rápida. E os problemas de navegação envolvem duas importantes questões. Então, você, habilitado em mestre amador, você tem que estar apto, certo? Para determinar a qualquer momento a posição da sua embarcação. Tá? Então, você, mestre amador, vocês têm que estar apto para realizar essa determinação da sua posição, tá? E a segunda é como determinar o rumo, ou seja, segura navegar para chegar ao destino desejado. Então, você tem que saber plotar o seu rumo, né? Do ponto A para o ponto B. Então, isso aí você, como mestre amador, tem que saber, tá? Bem, pessoal, então como foi falado, né? Então, navegação é a ciência arte de conduzir uma embarcação de um ponto a outro, ou seja, no nosso caso aqui, do ponto A ao ponto B, com segurança. Segurança essa para você, comandante da embarcação, sua tripulação, os passageiros, e da própria embarcação, né? Vai ver, o qual você não ter esse cuidado, você pode ocasionar um acidente, com um caso de colisão com algum obstáculo. Você não observou isso aí na sua derrota, no seu planejamento, e pode ocasionar um dano ambiental. Tá bom, pessoal? Então nós temos que ter algumas informações cartográficas, tá? Então temos que ver qual a carta que nós vamos utilizar para realizar essa singradura. Algumas informações meteorológicas, procurar saber se existe alguma informação meteorológica para aquele período que eu vou realizar aquela singradura, aquela navegação costeira, tá bom, pessoal? Auxílio à navegação, verificar se eu tenho, quais são os meus auxílios de navegação, o qual eu posso utilizar alguns métodos, né, de navegação, seja a navegação visual, a navegação estimada ou a navegação eletrônica. No caso dos auxílios à navegação, a gente pode realizar uma navegação visual, né, através de marcações nós determinamos a nossa posição. Tá bom, pessoal? E também determinar o nosso rumo. Você, como mestre amador, vocês têm que estar apto a determinar o seu rumo. Seja ele o rumo verdadeiro, o rumo magnético, o rumo da agulha. Dependendo do norte de referência que você vai utilizar. No decorrer das aulas aí, nós vamos aprender tudo isso aí, tá bom, pessoal? Então, é uma navegação que você tem que ter bastante atenção nisso aí, tá, pessoal? Tipos de navegação. Então vamos agora aprender quais são os tipos de navegação. Então, basicamente, quanto à distância que se navega da costa ou obstáculo mais próximo, a navegação pode ser de três tipos principais: águas restritas, costeira e oceânica.
Então vamos ver um a um aí detalhada o que cada um significa. Águas restritas, também denominada navegação interior, é aquela que se pratica em águas consideradas abrigadas, tais como no interior do porto, baías, canais, rios e lagos. Normalmente quem realiza essa navegação, né, navegação interior, é o pessoal habilitado em veleiro, motonauta e o arraiz amador. Temos a navegação costeira, que é a navegação que se faz ao longo da costa, entre portos nacionais e estrangeiros, dentro dos limites de visibilidade da costa, à vista de terra, não excedendo a 20 milhas náuticas, normalmente é o arraiz amador. Na navegação costeira, a posição da embarcação é determinada visualmente, tomando-se por referências pontos notáveis em terra, tais como pontas, ilhas, faróis, torres e edificações. Nesse caso, o mestre amador. Lembrando, né, que esses pontos notáveis têm que estar registrados na carta náutica, tá? Então, os faróis, a ilha, esses pontos notáveis têm que estar registrados na carta náutica. Tá bom, pessoal? Temos a navegação oceânica. É definida como sem restrições, isto é, aquela realizada fora dos limites de visibilidade da costa, além das 20 milhas náuticas, e sem outros limites estabelecidos. É caracterizada quando a embarcação navega suficientemente afastada de terra e áreas de tráfego, nas quais o perigo de águas rasas e de abarroamento são relativamente pequenos, normalmente realizada pelo capitão amador. Tá bom, pessoal? Então, você que deseja se habilitar em capitão amador, você vai aprender como realizar, plotar sua posição, né? Até na sua posição você realizou a navegação oceânica. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, nós temos aqui, né? Águas restritas, aquela realizada é a navegação interior, né? Relembrando que a navegação interior, né? Nós temos a área 1 e a área 2. Quem determina essa área aí são as capitanias locais, tá? Através daquele documento, as NPCPs, norma de procedimento da capitania dos portos, tá? Então, você, arraiz amador, motonauta, então você tem que verificar quais são os limites da navegação interior na sua região que você vai realizar a sua singradura, tá? O mestre amador, do nosso caso, né, é até 20 milhas náuticas da costa, tá? É a navegação costeira, então você pode navegar até as 20 milhas náuticas, tá? E a navegação oceânica, capitão amador, ou seja, sem restrição, sem limites, tá bom, pessoal? Métodos de navegação. Então, para conduzir qualquer um dos tipos de navegação, o navegante utiliza-se de um ou mais métodos para determinar a posição do navio, ou seja, da sua embarcação. Então, nós temos a navegação astronômica, método em que o navegante determina a posição da embarcação pela observação dos astros, ou seja, o Sol, Lua, planetas e estrelas. Normalmente, só é utilizado em alto mar, na navegação oceânica. Então, nós temos aqui, né, um navegante com o sextante, né, verificando ali o astro, né, para realizar ali a sua posição da sua embarcação, tá? Temos aqui o sextante, né? Essa parte de navegação astronômica é bastante cobrado, né? Aliás, é um dos principais matérias ali do curso de capitão amador, tá? Então você que deseja se habilitar em capitão amador após a realização do mestre amador, você deseja dominar mais ainda o mar, a navegação astronômica é bastante cobrada, né? Tá? É uma das principais matérias aí do curso de capitão amador. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, temos aí o método visual, o método que tem por princípio determinar a posição da embarcação por observações visuais, ou seja, marcações, alinhamentos, ângulos horizontais ou verticais, etc. De pontos notáveis em terra ou de auxílios à navegação, de posições, ou seja, de latitude e longitude estabelecidas. Acidentes naturais e artificiais, tais como pontas, ilhas, faróis, torres, etc. Os pontos de apoio e os auxílios da navegação visados devem estar representados na carta náutica. Tá? Então,
esses pontos, né, utilizados, né, como auxílio devem estar representados na carta náutica da região. É muito importante isso aí, tá, pessoal? Então, esse tipo de navegação é comum em navegação costeira, tá? Então, nós temos aqui faróis, temos pontas, torres de igrejas, para você determinar ali sua posição da sua embarcação pelo método visual, por marcação ou por alinhamento. Nesse caso aqui, nós temos aqui um alinhamento, tá? Entre o farol, o rádio farol da Ilha Rasa e o Morro do Corcovado. Tenho aqui a minha embarcação aqui embaixo, né? Nesse alinhamento aqui. Ao navegar, verifiquei aqui o farol da Ilha de Maricás, nessa posição aqui, tá? Tirei uma marcação e tive aqui um cruzamento aqui, né? Com esse alinhamento, com essa marcação. Aqui onde está a minha embarcação. Tirei esse cruzamento, posso determinar aqui a minha latitude e a minha longitude. Tá bom, pessoal? E determinar aqui a minha posição em coordenadas, latitude e longitude. Tá bom? Isso é um método de navegação muito utilizado na navegação costeira. Tá bom, pessoal? Temos também a navegação estimada. É o método aproximado de navegação. Pode ser à vista de terra ou não. Neste método, o princípio é calcular a posição da embarcação em função de outra posição já conhecida do navegante, utilizando-se o rumo, a velocidade, o intervalo de tempo, a velocidade do mar e o intervalo de tempo entre as posições. Tá bom? Nós temos aqui, né, um ponto A para o ponto B, uma navegação estimada. Esse símbolo aqui é navegação estimada, tá? Do ponto A para o ponto B, onde a velocidade da minha embarcação é 11 nós, tá? A distância desse ponto A para o ponto B é 110 milhas e eu quero saber quanto tempo eu vou levar com essa velocidade para percorrer as 110 milhas náuticas, tá? Lá no final nós vamos resolver isso aí, mas é super simples. Então a estimada é assim. Eu também poderia ter aqui o meu tempo e a minha velocidade. Eu queria saber a distância que eu ia percorrer com essa velocidade e com esse tempo, tá? Então a navegação estimada é sempre em relação a uma posição já conhecida, tá bom, pessoal? Então temos a navegação eletrônica, né? Método que tem o princípio de obter a posição da embarcação com auxílio de equipamentos eletrônicos, tais como radar, radiogoniômetro, GPS e outros. Esses equipamentos vêm tornando-se indispensáveis em certas situações, pela possibilidade de que oferece determinar uma posição perto ou longe da costa sem visibilidade. Esse símbolo aqui é de navegação eletrônica, tá? Então nós temos aqui o radar, né? É utilizado, né, através de uma marcação de uma distância. Você pode plotar sua posição. Nós temos aqui o radiogoniômetro, tá? A radiogonometria é um método que tem por objetivo determinar, mediante emprego de sinais radioelétricos, a direção entre duas estações, ou seja, uma transmissora e uma receptora, tá, pessoal? Normalmente quem transmite isso aqui são os radiofaróis, tá? E temos também aqui o GPS, que é utilizado hoje, praticamente qualquer embarcação de esporte e recreio hoje tem um GPS, tá? O GPS hoje ele é utilizado, né? Ele antigamente, na verdade, é um auxílio à navegação, tá, pessoal? Então, atenção, tá? As informações prestadas pela navegação eletrônica devem ser convenientemente interpretadas, principalmente a do radar, né, pessoal? Onde vocês vão verificar ali na tela do radar e você tem que saber realmente interpretar os pontos que vocês estão utilizando para você determinar sua posição, suas marcações, né, em terra. O que só se consegue à custa de um bom tempo de prática. Então, você praticando, né, você começando a ler, você vai ficar melhor na sua interpretação radar. O funcionamento dos equipamentos eletrônicos depende de circuitos sujeitos a avarias, além de ser indispensável uma fonte de energia que, em condições adversas de mau tempo, quase sempre é a primeira coisa a falhar a bordo de uma embarcação. O que acontece? Então nós sabemos, né, que quando ocorre um mau tempo, a primeira coisa a falhar são as versões de equipamentos.
Então, por isso é importante você, mestre amador, pelo menos, dependendo do tipo de navegação que você estiver realizando, você fazer uma plotagem, né, na carta náutica, determinar ali a posição. Tá bom, pessoal? Então, isso é de suma importância, tá? Então, vocês têm que acostumar a fazer isso aí. Tá bom, pessoal? Então, resolvendo aquele probleminha lá, né? Navegando numa marcha média de 11 nós, quanto tempo levaremos para percorrer 110 milhas náuticas, ou seja, daquele ponto A para o ponto B, né? Então, 9 horas, 3 horas, 12 horas, 10 horas. Qual a resposta correta? Então, nós utilizando aqui a nossa fórmula, a forma básica, né? Isso aqui, né? Onde D é a distância, o V é a velocidade, o T é o tempo. Então, na verdade, aqui eu quero o tempo, então eu vou usar isso aqui. Tempo vai ser igual a distância sobre a velocidade. Então, fazendo esse cálculozinho aí, eu vou ter 10 horas. Então, a minha embarcação, então eu vou percorrer essa distância de 110 milhas náuticas com 11 nós em 10 horas. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, chegamos mais no final aí de uma aula. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal, curta aí o vídeo, compartilhe. Tá bom? Então, a primeira aula aí foi sobre fundamento da navegação, né? Tipos e métodos de navegação. Foi uma aula curta, só para vocês conhecerem o estudo da navegação é muito abrangente. Então, para mestre amador é só o fundamento, né? Para você fazer uma navegação aí costeira com segurança. Tá bom, pessoal? Então, a segunda aula aí sobre fundamento da navegação, nós vamos falar sobre a Terra, linhas e planos do globo terrestre, os principais movimentos da Terra e os mais importantes círculos máximos, né? Nós temos 2 importantes círculos máximos. E na segunda aula nós vamos aprender que círculos máximos são esses daí. Tá bom, pessoal? Então, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo.